meninos e meninas vestibulandos do Rodan Vestibulares. Vai aí uma dica super importante. Ano de 2015, resultados já se passaram. Começa as aulas dos vestibulares. Portanto, nesse momento inicial, super importante para você, criar um plano de estudo, criar um planejamento para o ano de 2015. Nesse planejamento vai a nossa dica. Saiba o que fazer, onde fazer. O que fazer, onde fazer, fará com que você possa planejar como será o seu dia a dia, como será a sua semana, como será o seu ano 2015. Nesse planejamento você tem que definir quantas horas por dia vai estudar, como vai estudar, onde vai estudar. Exemplo, toda manhã você vai vivenciar aqui no Colégio Rodan aulas por um grupo de professores diferenciados e que fará com que você se sinta de fato preparado para vivenciar a prova do Enem e as provas dos principais vestibulares do país. No período da tarde, planeje frequentar os plantões, planeje estudar o conjunto de exercícios de conteúdos que foram dados nas aulas da manhã e que, portanto, fazem parte da sua tarefa da tarde. Planeje frequentar os simulados que no ano de 2015 serão algo em torno de 27 simulados. Desses 27 simulados, 12 deles acontecerão aos sábados, 15 deles acontecerão ao longo da semana, quinzenalmente. Portanto, você terá instrumentos que farão com que você, caso o simulado seja semanal, verifique o quanto você está acumulando do conteúdo dado na semana anterior. Se o simulado for ao sábado, você conseguirá entender e verificar o quanto você está acumulando do conteúdo dado ao longo dos meses. Simulados feitos durante a semana, o conteúdo é menor, o conteúdo é curto. Simulados feitos aos sábados, o conteúdo é acumulado. Portanto, são dois instrumentos importantes para você olhar para si e poder comparar se aquele resultado obtido vai ao encontro e é correspondente ao meu planejamento. Nesse planejamento que você fará, não esqueça, tem que contemplar descanso. Então você tem que ter um descanso durante a semana. Para nós aqui do Colégio Rodan, descanso é necessário, tanto durante a semana, pelo menos 7 a 8 horas de sono. E você tem que dedicar parte do seu sábado para descansar e parte do seu domingo para descansar. O descanso fará com que você tenha o melhor aproveitamento possível durante as aulas da semana. Essas aulas têm que ser aproveitadas da melhor maneira possível. Não se aproveita a aula dormindo, não se aproveita a aula simplesmente prestando atenção no professor. Se aproveita a aula prestando atenção no professor e fazendo as suas anotações. Algumas pesquisas têm mostrado que simplesmente ouvir traz menos aprendizagem do que ouvir e reproduzir no teu caderno, na tua apostila, aquilo que você entendeu. Portanto, isso começa a configurar a velha máxima que os nossos pais e nossos avós traziam para nós. Fazer resumo é importante. Portanto, o seu planejamento para o ano 2015, esse tipo de estratégia tem que estar presente. Lembre-se, o planejamento é teu, não é o planejamento do seu vizinho, do seu colega. Se o seu colega vai estudar 5, 6 horas em casa, não significa que você tem que estudar 5, 6 horas. Pode ser que você tenha que estudar 3, pode ser que você tenha que estudar 8. Porém, duas coisas têm que estar presentes no seu planejamento: qualidade e quantidade. Quantidade não é igual a qualidade. Você tem que ter qualidade na aula que você assiste. E você tem que ter qualidade nesse período de estudo, no período da tarde. Esse planejamento não é um planejamento feito na primeira semana de aula e esquecido ao longo do ano. Não, é um planejamento que você faz para o ano, mas ele tem que ser revisto a cada 15 dias. Todos os simulados que você fará ao longo do ano, os 27 simulados, para cada um deles será produzido um gráfico de desempenho. Nesse gráfico de desempenho aparecerão uma série de informações, uma série de variáveis relacionadas a você e relacionadas à sala que você frequenta, mostrando os resultados em cada componente curricular, mostrando o resultado geral da prova.
É esse resultado, é esse gráfico que você deve usar como parâmetro de comparação. Entenda, aceite esse gráfico como um termômetro e saiba se esse termômetro está dizendo assim para você: eu estou me aproximando da minha vaga ou estou me distanciando da minha vaga. Essa é a dica do Rodando Vestibulares.